Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje vai envolver uma história. Eu vou contar essa história e depois eu vou explicar passo por passo o que a mensagem de hoje quer trazer para nós, o que ela quer falar para vocês que estão assistindo nesse exato momento. Essa história, vou deixar claro uma coisa, ela me foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu não copiei essa história de nenhum lugar. Eu senti a inspiração e agora eu vou compartilhar essa história com vocês. Ok? Então vamos lá. Existia em uma cidade uma mulher. O seu nome era Virgínia. Ela era uma mulher jovem e muito bonita. Só que ela era uma prostituta e muito cedo ela entrou nessa vida. Ela vivia naquela cidade já fazia muitos anos, não se entendia com os pais, não era muito próxima deles e também não era uma mulher de muitos amigos. Era uma mulher muito solitária. E ela também tinha outro grande problema, uma coisa que incomodava muito ela. Ela, apesar de ser uma prostituta e saber como as pessoas tratavam as prostitutas naquele local, as pessoas que não buscavam muita proximidade com elas, ou se buscavam apenas com interesse sexual, ela queria separar as coisas. Quando ela estivesse ali fazendo o seu trabalho, ela podia ser procurada apenas com essa intenção, apenas para ser um objeto sexual nas mãos dos homens. Mas quando ela estivesse em casa, ou melhor, quando ela estivesse passeando, quando ela estivesse indo para um restaurante, para o banco ou para qualquer outro lugar, ela gostaria de ser encarada de outra maneira, ser vista de outra forma, só que ela não era vista de outra forma. Ou ela era vista com desprezo, ou ela era vista apenas como um objeto sexual. E isso a incomodava muito. Ela se sentia muito triste e vazia porque ela era procurada apenas com essa intenção. Ninguém a procurava com outro motivo a não ser para tratá-la como um mero objeto sexual. Isso fazia ela se sentir triste e vazia. Ela entrou nessa vida não por necessidade, na verdade é porque ela queria dinheiro fácil. Então, o que aconteceu? Quanto mais o tempo se passava, mais vazia e solitária ela se sentia, porque ela não tinha amigos e ela não era próxima da família, como eu acabei de explicar. Numa noite, mas em uma noite, a vida dela mudaria e ia para sempre. Uma noite muito bonita, com a lua cheia e com o céu estrelado. Ela pensou assim: nessa noite é uma excelente noite para trabalhar. Então ela foi até o bairro, no local onde ela costumava ficar, e então ela esperou. Esperou e esperou mais um pouco. Mas não apareceu ninguém. Depois de um tempo ela entendeu o motivo por que não tinha aparecido ninguém para procurá-la. Porque aquela noite ela era muito bonita. Com certeza absoluta, os seus clientes, e muitos deles eram homens casados, eles não iriam querer ficar com uma prostituta naquela noite. Eles iriam querer ficar com suas famílias, suas esposas e seus filhos. Nem mesmo as outras prostitutas estavam por lá, mas ela também não era próxima a elas. Ela não tinha nenhuma amiga no meio dessas outras prostitutas. Então, como eu já falei, ela era uma mulher sozinha, era uma mulher solitária. E depois que ela entendeu que não iria aparecer ninguém, ela começou a refletir. Meu Deus, ou melhor, ela pensou assim: eu sou apenas um objeto sexual nas mãos dos homens. Eles só me procuram quando eu sou útil, quando eu sirvo para alguma coisa. Quando eu não sirvo para nada, quando eu não sou mais útil para eles, eles me deixam de lado. Ela se sentia um objeto. Ela estava, digamos assim, se desumanizando e se reduzindo ao nível de um simples objeto que era útil quando as pessoas procuravam. Quando ninguém procurava, não servia para nada. Podia ser jogado fora. Era dessa maneira que ela se sentia. E não era naquele momento que ela se sentia assim. Já fazia muito tempo que ela se sentia dessa maneira. Só que essa mentalidade, ela não tinha
refletido tanto sobre isso, ela não tinha colocado tanto esse pensamento na sua cabeça. Mas nessa noite em específico, ela começou a refletir muito sobre como ela estava se sentindo há muito tempo, não só naquele momento, mas aquele momento em que ninguém a procurou deixou claro para ela uma coisa, que ela realmente se sentia assim, sempre se sentiu assim, como um objeto nas mãos dos outros. Ela não era um ser humano, não estava mais se sentindo como ser humano, apenas como um simples objeto útil para ser usado por alguém. Então ela começou a caminhar sozinha pelas ruas. As ruas estavam completamente vazias naquela cidade, naquela noite em específico. Então ela acabou parando perto de um poste e se ajoelhou e começou a chorar. Ela chorou baixinho. Ela se sentiu um ser humano desprezado, um ser humano inútil, um ser humano que não valia nada, não tinha nenhum valor. Então ela começou a pensar assim: será que vale a pena continuar vivendo assim? Todo mundo só me procura quando é conveniente, quando é útil para essas pessoas me usarem para alguma coisa, no caso, para satisfação de um desejo sexual. Por que eu deveria continuar vivendo se, quando eu sou útil, as pessoas me procuram e quando eu não sou útil, eu sou tratado como lixo, sou colocado de lado, sou deixada de lado? Ela pensou assim. Então, ela olhou para a estrada, ainda estavam passando alguns carros, e pensou assim: a minha vida, ela não faz mais sentido. Ela cogitou a possibilidade de tirar a própria vida, de tão vazia e triste que ela estava se sentindo naquele momento. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa contra si mesma, ela sentiu uma mão tocando no seu ombro. Quando ela sentiu essa mão tocando no seu ombro, ela tomou um susto. Pensou que fosse algum assaltante ou algum maluco. Então ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela viu um homem alto, com uma roupa simples e com uma capa cobrindo seu rosto. Ela estranhou a maneira como aquele homem estava se vestindo, porque ela nunca viu ninguém naquela cidade se vestindo daquela maneira. Aquele homem se vestia de maneira bem peculiar, digamos assim. Ela estranhou a maneira como ele estava se vestindo e também o fato dele ter ido até ela. Mas, por incrível que pareça, ela não sentiu medo nem intimidação. Ela não se sentiu em perigo, não sentiu que aquele homem pudesse fazer algum mal a ela. Muito pelo contrário, ela se sentiu até tranquila. E ela até estranhou esse sentimento. Como é que eu posso estar me sentindo tranquila e um estranho ter tocado no meu ombro do nada, ou melhor, ter tocado no meu ombro e ter aparecido aqui do nada? Numa noite em que praticamente não tem ninguém na rua. Mas então ela olhou para ele e perguntou: quem é você? E ele disse: eu estou aqui para lhe fazer um convite. Ela estranhou. Como assim um convite? Ninguém nunca tinha convidado ela para nada. Mas foi a primeira vez que alguém fez um convite para ela, que não tivesse relação nenhuma com, né, interesse sexual. No caso, ela perguntou: que convite? E ele disse: eu gostaria de convidá-la para caminhar comigo por essa rua até o banco daquela praça que ficava ali na frente. Tinha um banco numa praça que ficava naquela rua. E ele convidou ela para dar um passeio para eles irem até aquele banco. Ela estranhou o convite. Ela nunca tinha sido convidada para nada por ninguém, muito menos para dar um passeio. Esse homem agiu de maneira diferente dos demais que procuravam ela. Todos a procuravam, como eu já falei, apenas para satisfazer o seu desejo sexual. Das duas ou uma. Ou ela era desprezada pelas pessoas que a procuravam, que ela encontrava no caminho, ou ela era procurada apenas para satisfazer um desejo sexual, ou seja, apenas como um objeto. Mas esse homem, ele agiu de maneira diferente. Ele fez um convite para passear com ela. Alguém querendo ela por perto. Diferente das pessoas que a desprezavam e que não queriam nem sequer olhar na cara dela, e diferente das pessoas que só a procuravam com interesse sexual. Esse homem queria ela por perto e não com interesse sexual, apenas queria a sua companhia para chegar até o banco de uma praça. Aquilo, mesmo que ela não tenha percebido nitidamente naquele momento, a comoveu muito.
Ela nunca tinha sido procurada com esse objetivo. Aquilo realmente cativou ela naquele homem, mesmo que ela nem o conhecesse, nem soubesse o nome dele. Mas ela não tinha, e apesar dela ainda estranhar o convite, ela não tinha razão para negar. Então ela aceitou. Então eles foram caminhando. Mas mais uma vez ela perguntou: qual o seu nome? E ele disse: no fim dessa caminhada você vai saber. Mas eu sei o seu nome. Você se chama Virgínia. E ela não estranhou porque praticamente todo mundo naquele bairro a conhecia. E apesar de estranhar o jeito dele, acreditar que ele não vinha daquele lugar, não era surpresa nenhuma para ela que ele soubesse quem ela era. Conforme eles iam caminhando, eles iam passando em alguns lugares específicos. Um dos lugares que eles passaram pela frente, que ficava do outro lado da rua, foi um restaurante, que ela costumava frequentar aquele restaurante. Então, ele observou aquele lugar e apontou o dedo e disse: observe. Aí ela olhou para aquele restaurante, mas ela não entendeu o que ela deveria olhar. Então ele lhe fez uma pergunta: o que vale mais? A comida que você come ou você? Ela olhou para ele, estranhou a pergunta, obviamente, achou até que ele fosse maluco por fazer esse tipo de pergunta. Mas ela respondeu a pergunta. Disse: eu valho mais do que a comida que eu como. Então ele fez outra pergunta: por quê? Mais uma vez ela estranhou a pergunta, mas aí ela não soube responder. E ele então ele respondeu por ela: porque você foi criada à imagem e semelhança do Rei do Universo. Ela, mais uma vez, ficou confusa. Ela nunca foi uma mulher religiosa. Ela sabia que ele estava falando de Deus, mas ela nunca foi uma mulher de religião. Nunca foi uma mulher muito próxima à Bíblia, nunca foi de frequentar a igreja, etc. Mas tudo bem. Ela não sentiu vontade alguma de de continuar acompanhando ele. Em nenhum momento, mesmo estranhando as perguntas e mesmo não sendo uma mulher religiosa, ela não quis deixar a sua companhia. Ela estava gostando da companhia dele, mesmo que não soubesse ainda o motivo. Então eles continuaram a caminhada. E depois eles passaram na frente de uma loja de roupas. E mais uma vez ele disse: observe. Ela olhou então a loja de roupas e não sabia porque ele tinha mandado ela observar essa loja de novo. E ele perguntou: o que vale mais? Você ou a roupa que você veste? E ela mais uma vez respondeu: sou eu. E ele disse: por quê? E ela disse que não sabia. E a resposta dele foi a mesma: porque você foi criada à imagem e semelhança do Rei do Universo. Então eles passaram por mais um terceiro lugar, que era um banco. Então ele disse mais uma vez: observe. E perguntou: o que vale mais? Você ou o dinheiro que você saca num caixa eletrônico de um banco? E ela respondeu de novo: eu. E ele perguntou: por quê? Ela já cogitava qual seria a resposta, pelo que ele já tinha respondido antes. Mas mais uma vez ela respondeu que não sabia. Então a resposta dele foi exatamente a mesma: porque você foi criada à imagem e semelhança do Rei do Universo. Ok. Ela não entendeu o propósito dessas perguntas, mas a conversa continuou, a caminhada continuou. Até que finalmente eles chegaram no banco da praça. Quando eles chegaram nesse banco, tinha um homem e uma criança sentados nele. O homem era o pai e a criança era seu filho. Então eles pararam. E mais uma vez ele disse: observem. Ela olhou o homem e a criança sentados no banco, conversando. E ele perguntou: quem vale mais? O filho desse homem ou a humanidade? Aquela pergunta chocou ela. Ela não entendeu essa pergunta. Como assim? O filho desse homem ou a humanidade? Mas ela respondeu. Disse: o filho desse homem. Então ele perguntou: por que você não pensa dessa maneira? Então ela respondeu: bom, eu acredito que nenhum pai, que pai em sã consciência
seria capaz de trocar o seu próprio filho pela humanidade. E então ele olhou para ela com um olhar terno e bem paciente, lhe disse: Eu conheço um pai que entregou seu próprio filho para salvar a humanidade de um terrível destino. Ela olhou para ele e disse: que pai é esse? Que foi capaz de dar o seu próprio filho para salvar a humanidade? E ele disse: Um pai que amou muito mais a humanidade do que o seu próprio filho. E que esse filho teve que sofrer terríveis coisas para que a humanidade pudesse ser salva desse terrível destino. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi maltratado, ele foi rejeitado e ele foi morto. Mas, depois de 3 dias, esse homem, ele ressuscitou dos mortos para que todos vissem e acreditassem nesse amor que o pai dele sentiu pela humanidade. E então ela perguntou: Como você sabe de tudo isso? Ela não sabia do que ele estava falando. Como eu disse, ela não era uma mulher muito próxima, não era uma mulher muito de fé. Então ela perguntou: Como você sabe de tudo isso? Então ele estendeu a mão para ela e aqui no centro da sua mão existia um cravo. E ele disse: Porque eu sou esse filho que foi entregue por esse pai para salvar a humanidade. Quando ela viu aquele cravo na mão dele, mesmo não sendo uma mulher de fé, automaticamente ela caiu no chão e começou a chorar. Ela sabia com quem ela estava falando. Por isso que ela ficou cativada no início da caminhada. Por isso aquelas perguntas. Por isso esse homem veio até ela. Ela sabia muito bem quem ele era. E quando ela ficou sabendo, quando ela descobriu quem ele era, ela caiu no chão e começou a chorar. E disse para ele: Afaste-se de mim, sou uma pecadora, você não sabe o que eu fiz. Então ele disse para ela mais uma vez, com um olhar de amor e pacientemente: Eu sei muito bem o que você fez, mas não estou aqui para falar sobre o que você fez. Estou aqui para lhe fazer mais um convite. Então ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e perguntou: Qual convite? E ele disse: Estou lhe convidando para fazer uma escolha. Ou você vai continuar sendo um objeto útil nas mãos das pessoas, mesmo valendo mais do que um simples objeto que qualquer pessoa pode usar na sua vida, ou você vai se tornar a minha filha e caminhar comigo pela eternidade. E então, ela nem sequer pensou na resposta. Porque pela primeira vez na vida dela, ela se sentiu preenchida, sentiu que alguém se importava com ela, sentiu que ela era amada. E isso fez com que ela tomasse a decisão imediatamente. Ela disse: Eu vou me tornar filha de Deus e segui-lo pela eternidade. Então, ele estendeu a mão para ela mais uma vez e ela segurou sua mão e eles seguiram o caminho. Só que dessa vez eles não iam até um banco de uma praça. Eles iriam seguir rumo à eternidade. E aquela vida foi transformada. Bom, meus irmãos, o que eu quero quais são as lições que eu quero transmitir através dessa história. Desculpa se eu não contei ela assim de uma maneira tão fluentemente, porque eu não sou muito bom de contar histórias, mas eu senti ir aqui dentro de mim para contar essa história para vocês. Vamos lá, vamos extrair as lições dessas histórias. Primeiro, vamos falar sobre a parte em que ele fala sobre objetos. Quem vale mais? A roupa que a gente veste ou nós mesmos? Nossa comida ou nós mesmos? O dinheiro que a gente saca ou nós mesmos? O que quer dizer com isso? Qual é a lição que a gente extrai daqui? Vocês percebem que, muitas vezes, nós somos tratados como se fôssemos meros objetos? As pessoas só nos procuram quando nós somos úteis para elas de alguma maneira? Tem pessoas que procuram você somente quando precisam de dinheiro?
Tem pessoas que procuram você somente quando precisam ir em você para chorar, por alguma decepção ou alguma frustração que passou na vida, ou seja, trata você como se você fosse um travesseiro para ela deitar a cabeça e se sentir um pouco confortável. Tem pessoas que procuram você somente porque não querem que você dê uma carona para elas para algum lugar ou leve elas para algum passeio como se você fosse um táxi. Tem pessoas que procuram você somente para fazer de você uma massinha de modelar, fazem você mudar de opinião, de crenças e até mesmo de gostos de acordo com as vontades dele. Meu irmão, minha irmã, cuidado com pessoas assim. Pessoas que estão usando você como um simples objeto, reduzindo você a um simples objeto útil para a vida deles. Se você já foi tratado dessa maneira ou está sendo tratado dessa maneira, pule fora. Essa pessoa só quer usar você porque você é útil. Não permita que ninguém faça isso com você. Não permita que alguém reduza você a um mero objeto. Sabe por quê? Se nós formos em Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança do Rei do Universo. E tem pessoas que aceitam se reduzir a meros objetos, pelo medo muitas vezes de ficar sozinha, por medo de ser rejeitado, porque depende emocionalmente daquela pessoa ou daquelas pessoas. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã. Você não é um objeto, você não é um caixa eletrônico, você não é um táxi, você não é um travesseiro, você não como chama? Você não é um acessório, você é a imagem, a semelhança do Rei do Universo. Não permita que as pessoas usem e tratem você como um simples objeto. Não se rebaixe a esse nível. Não permita que ninguém rebaixe você a esse nível de um simples objeto, que só procuram você quando você é útil. Quando você não é útil, não estão nem aí para você. Jogam você fora como se você fosse lixo. Segunda lição que nós podemos extrair daqui, que um pai jamais entregaria seu filho indo para morrer pela humanidade, para salvar a humanidade. Mas teve um pai que foi capaz de fazer isso. O nosso pai. Porque ele nos amou. O amor dele nos torna especiais e valiosos. O que dá o valor para o ser humano? A roupa que ele veste? Não. O dinheiro que ele tem na sua conta bancária? Não. A casa onde ele mora? De jeito nenhum. O que dá valor ao ser humano é o fato de nós sermos amados. O nosso privilégio, a honra que nós temos, o valor que existe dentro de nós, ele vem do amor infinito que o nosso Deus sente por nós. Foi esse amor, na verdade, que nos dá esse valor que nós temos. Como está escrito em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você é valioso, meu irmão. Lembre-se disso, você vale mais do que ouro, mais do que prata, mais do que qualquer metal ou pedra preciosa nesse mundo. Você tem um valor imenso, mas por quê? Por você mesmo? Não. Seu valor não vem de si mesmo. Seu valor vem do amor que o Senhor, que o Rei do Universo, sente por você. Não importa o que você fez, não importa quem você é. Deus lhe ama do jeito que você é e para Ele você tem muito valor. E terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que na verdade é mais uma pergunta para vocês refletirem a respeito dela. Qual é a sua escolha? A escolha no que você quer fazer agora. Se você está vivendo assim, vivendo como um objeto nas mãos das pessoas, que só usam você quando você é útil. Qual é a sua escolha? A escolha que você vai fazer hoje? Você vai continuar sendo um mero objeto, ou você vai assumir o seu lugar como filho de Deus? Qual é a sua escolha? A mesma escolha que o Cordeiro de Deus deu para essa prostituta nessa história, eu estou agora oferecendo ela para você. Jesus está oferecendo ela para você, na verdade. O que você quer ser? Você vai continuar sendo um objeto nas mãos das pessoas, que é usado quando útil e desprezado quando não serve para nada? Ou você vai se tornar filho de Deus, que sempre vai querer estar com você, não pelo que você pode oferecer, mas por quem você é?
qual é a escolha que você vai fazer agora. Se você está sendo tratado como objeto, faça a sua escolha. Vai continuar sendo tratado como objeto ou vai assumir o seu papel como filho de Deus? Está escrito em João 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você é o filho de Deus, meu irmão e minha irmã. Você não é um simples objeto, não. Não permita que ninguém rebaixe você a esse nível. Não se rebaixe, na verdade, a esse nível, ok? Então essas eram as lições que eu queria transmitir aqui nesse vídeo através dessa história. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Por favor, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Lembre-se, vocês não estão compartilhando a minha imagem. E eu não ganho nada gravando esses vídeos. Nem sequer um centavo. Esses vídeos, eles são gravados para que a mensagem do Senhor seja conhecida. Não para que a minha imagem seja conhecida ou para que eu ganhe alguma coisa com isso. Como já falei, eu não ganho nada. Ok? Então, vamos finalizar com a bênção apostólica. Por favor, estendam as mãos. Que a graça do nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos, e até o próximo vídeo.